Tirania de Aço capítulo 331, Catfield quarto parte primeiro com o restante da frota imperial demolida na Batalha do Adriático, corsários e piratas tiveram liberdade para atacar navios imperiais. Honoria e sua tripulação de prostitutas salgadas tinham feito fortuna atacando embarcações imperiais e navios piratas. Atualmente, vários grandes baús de madeira estavam espalhados pelo quarto principal do castelo em Kufstein. Esses baús de madeira exibiam a vasta riqueza que Honoria havia acumulado pessoalmente durante suas viagens. Esses baús estavam cheios de talheres e gudens austríacos, e uma grande quantidade deles se derramou na cama onde duas belas jovens jazem nuas, abraçadas uma à outra cercadas de riqueza. Essas mulheres eram Lindy e Honoria. As duas meninas muito se acostumaram com a sensação do corpo uma da outra devido às muitas noites que passaram se envolvendo em devassidão noturna com Berengar. O rei da Áustria mais de uma vez brincou sobre como os mataria se o traíssem com outro homem, mas entreter um ao outro era aceitável. Depois de meses sem o toque de seu homem, os dois finalmente cederam aos seus instintos básicos e alimentaram a ideia que havia sido incrustada em seus cérebros pelo senso de humor doentio de Berengário. As duas mulheres acabaram de se divertir e agora estavam relaxando juntas na cama. Eventualmente, Honoria se levantou e começou a se vestir. Ela não poderia ficar em Kufstein para sempre. Havia muitos outros saques a serem obtidos e ela estava com vergonha de olhar nos olhos de Lindy no momento. No entanto, Lindy não teve nenhum problema em olhar para o corpo voluptuoso da princesa. Ao fazê-lo, Lindy imediatamente percebeu que Honoria estava tendo dificuldade em vestir suas roupas íntimas, especialmente o sutiã. Eventualmente, Honoria rasgou as alças de seu sutiã enquanto tentava forçá-lo. Ela estava imediatamente xingando ao fazê-lo. Droga! Quando Lindy viu isso, ela colocou a mão sobre a boca e riu enquanto provocava a jovem princesa. Honoria, você cresceu recentemente. Pensei ter notado uma diferença de tamanho antes, mas olhando para você agora, acho que minhas suspeitas foram confirmadas. Honoria olhou para Lindy, que ainda estava nua na cama, onde suas bochechas imediatamente começaram a corar de vergonha quando Lindy fitou os olhos com um olhar amoroso. Em vez de admitir que precisava comprar roupas íntimas novas, ela atacou sua rival. Ah, como você é quem fala, Lindy, que tamanho tem essas suas tetas de vaca agora? Não tem como essas coisas ainda serem des. Lindy cruzou os braços sobre os seios e os exibiu a Honoria como se fossem as joias de sua coroa. Com um sorriso sensual no rosto, ela respondeu à jovem princesa. Eu quero que você saiba que agora eles são ex. Por que você está tão corado? Você deseja provar o leite da mamãe? O rosto de Honoria passou de embaraço a desgosto quando ouviu Lindy dizer isso, em parte porque sabia que apenas alguns minutos antes, ela estava sugando o leite do peito de Lindy como se fosse seu bebê. Aparentemente, Berengário não foi o único que gostou do sabor do leite de Lindy. Refletindo sobre isso, Honoria desviou o olhar e desviou a pergunta. Preciso de roupa íntima nova. Quer ir às compras comigo? Lindy imediatamente se levantou de seu assento e se aproximou de Honoria com um sorriso perverso no rosto. O jovem espião mestre acabara de ter uma ideia brilhante. Como tal, ela acenou com a cabeça enquanto agarrava Honoria e a arrastava para seus braços antes de sussurrar em seu ouvido. Acho que a pequena esposa também cresceu um pouco. Não seria divertido mostrar a esposa principal com quem ela está competindo? Não era segredo que o relacionamento de Adela e Lindy era tumultuado, para dizer o mínimo. Lindy preferia a companhia de Honoria e, como tal, desejava criar uma aliança com ela contra sua maior competição, que era a pequena dela. Honoria entendeu instantaneamente a intenção de Lindy. Ela respondeu com um sorriso igualmente malicioso esculpido em seus lábios imaculados. Eu acho que é uma ideia esplêndida. Como tal, as duas mulheres começaram a se beijar como Berengar as havia encorajado a fazer muitas vezes enquanto ele compartilhava sua cama com as duas meninas. Depois de se separarem, Lindy começou a se vestir ao lado de Honoria. Depois de se vestirem com os luxuosos vestidos que Berengário comprara para elas,
As duas senhoras juntaram uma bolsa cheia de moedas espalhadas e desceram a escada na tentativa de encontrar a dela. Como de costume, a pequena futura rainha tocava a harpa como um anjinho impecável. A própria visão de sua aparência inocente fez com que Lindy e Honoria fervessem internamente. No entanto, eles mascararam seu descontentamento com fachadas amigáveis quando ambos se aproximaram de Adela. No momento em que a garota viu seus dois rivais se aproximarem com sorrisos amigáveis em seus rostos, ela sabia que eles não estavam tramando nada de bom. Como tal, ela parou de tocar harpa e imediatamente fez uma careta para as duas prostitutas enquanto perguntava sobre o motivo de incomodá-la. O que vocês dois querem? Adela acabara de completar 16 anos e contava os dias para que Berengário voltasse da guerra para que pudessem se casar. Embora ela tolerasse as atividades sexuais de Berengar com as duas raposas antes dela, ela não estava exatamente nas melhores relações com a Lindy ou Honoria. Ela tinha alguma história com a Lindy e, como tal, era mais amigável com ela do que com a princesa bizantina que apareceu na vida de Berengar e roubou seu coração do nada. A aliança profana entre o mestre espião e a rainha pirata era algo que Adela passou a temer. Embora ela não soubesse o que Lindy e Honoria faziam enquanto Berengar estava fora, ela sabia pelo menos que eles estavam perto o suficiente para servir ao jovem rei juntos. Algo que Adela desaprovava profundamente. Ver a jovem noiva olhando para os dois trouxe um sorriso sádico aos rostos bonitos de Lindy e Honoria enquanto faziam seu pedido a Adela. Lindy foi a primeira a falar porque tinha um relacionamento melhor com a garota. Não é nada demais, Adela. Parecia que nossas roupas íntimas não cresceram e pretendemos fazer compras. Estávamos nos perguntando se você gostaria de se juntar a nós. Afinal, como mulheres de Berengário, é nosso dever nos unirmos. Essas palavras fizeram Adela cerrar os dentes. Ela havia recentemente esbarrado em uma xícara e sentiu que agora poderia competir com Honoria e Lindy, mas aparentemente, as duas mulheres também estavam crescendo. Ela imediatamente atacou Lindy sobre seus seios enormes para cobrir suas próprias inseguranças. O que você é? Algum tipo de vaca leiteira? Como diabos você ainda está crescendo? Honoria começou a rir. Ela havia feito uma pergunta semelhante apenas alguns minutos antes. Por outro lado, Lindy fingiu ofensa aos comentários de Adela, como se fosse uma atriz perfeita. Lindy começou a chorar enquanto manipulava Adela para acompanhá-los. Não há razão para dizer tais palavras maldosas, pequena Adela. Eu só queria passar um tempo de qualidade com você, e aqui está você tirando sarro da minha aparência. Você tem alguma ideia de como é isso? Adela suspirou pesadamente ao ouvir isso. Ela sabia com certeza que Lindy estava fingindo magoar. Afinal, a mulher tinha uma pele dura como aço e, ainda assim, ela se viu influenciada pela farsa de Lindy. Tudo bem. Contra o meu melhor julgamento, irei com vocês dois. No entanto, é melhor não pregar peças em mim. Em resposta, Lindy rapidamente agarrou a garota e enfiou em seu busto enquanto ela acariciava sua cabeça. Você quer dizer isso? E ai! Depois de fazer isso, ela soltou a dela e agarrou sua mão antes de levá-la para fora do castelo e para a cidade abaixo. O trio de belas jovens se dirigia a uma loja de roupas local que atendia especificamente as mulheres de classe alta da Áustria. Era uma loja de propriedade e operada inteiramente por mulheres. Lá eles poderiam obter uma medida adequada de seus corpos sem temer que Berengar fizesse algo drástico como executar o alfaiate por tocá-los. Enquanto Lindy e Honoria escoltavam a pequena rainha até a cidade, Adela não pôde deixar de se arrepender de sua decisão. Ela sabia que de alguma forma, essas duas cadelas iriam mexer com ela. Ela só não sabia exatamente o que eles tinham na manga. Enquanto isso, Lindy e Honoria sorriam uma para a outra. Eles mal podiam esperar para ver a expressão no rosto de Adela quando as duas saíssem do camarim vestidas apenas com lingerie de casamento. Eles esperavam que isso mostrasse à pequena rainha o que ela estava enfrentando em seu futuro casamento polígamo com Berengário. Ainda não se sabia se o plano funcionaria ou sairia pela culatra espetacularmente. Assim, enquanto Berengário travava uma guerra contra seus inimigos em nome da independência,
Suas futuras esposas também travavam uma guerra. Tirania de Aço capítulo 332. Cat Field quarto parte segundo Lindy e Honoria seguraram a mão de Adela enquanto a arrastavam pela entrada da loja embutida na área mais rica do distrito comercial de Kufstein. Quanto mais se aproximava dos bairros de classe alta perto do distrito comercial, quanto mais luxuosas as lojas se tornavam e mais altos seus preços. No topo do distrito comercial, a poucos passos do bairro mais rico da cidade, havia uma loja de roupas relativamente grande. Esta loja atendia exclusivamente as mulheres de classe alta da Áustria, mais comumente mulheres nobres. Era administrado pela irmã mais nova do anterior duque da Áustria e, como tal, a loja era chamada de Boutique dos Habsburgos. Como um dos últimos membros sobreviventes da linha principal dos Habsburgos, a irmã mais nova do duque Wilmar, Lise, mudou-se para Kufstein após a queda de Viena durante a ocupação da Baviera. Ela era uma mulher de meia idade que era muito bonita, apesar de sua idade. Lise era uma viúva sem filhos e só conseguiu sobreviver ao ataque de von Wittelsbach porque morava na residência original de sua família em Habsburgo, Suíça, na época da invasão do duque Wilmar à Áustria. Quando ela soube da morte de sua família, ela quase morreu de tristeza. No entanto, a notícia da sobrevivência de Conrad chegou a ela, e assim ela foi para Kufstein para cuidar de seu jovem sobrinho. Infelizmente, quando ela chegou, Berengar havia matado o pirralho empurrando-o pela janela. No entanto, Lise não tinha ideia das verdadeiras origens da morte de Conrad. Em vez disso, ela acreditou nas histórias de que o menino havia se matado. Escolher acreditar que o novo duque e atual rei da Áustria não era o tipo de homem que seus inimigos o pintavam. Enquanto estava em Kufstein, Lise se apaixonou pelos designs de moda que Berengar havia inventado e usou a pouca riqueza que restava dos bens de sua família para comprar uma loja. Ela lidava exclusivamente com produtos criados pelas fábricas de roupas de Berengar. Desde que abriu sua loja, ela acumulou uma pequena fortuna e viu muitas jovens bonitas comprarem seus produtos. No entanto, nenhuma era tão bonita quanto as 3 mulheres que entraram em sua loja neste dia. Enquanto Lindy e Honoria já haviam visitado esta loja no passado, Adela, que morava em Graz até recentemente, nunca havia entrado na loja. Como tal, Lise, que estava tomando uma xícara de café e olhando para os convidados que voltavam, ficou bastante chocada ao ver um anjo vivo como Adela entrar em sua loja. Entre as outras 2 mulheres ao lado dela, Lise sabia que a jovem loira de rabo de cavalo um dia seria a mais bonita de todas. Conhecendo bem Lindy e Honoria, a beleza madura aproximou-se graciosamente dos amantes de Berengar com a intenção de perguntar quem era esse anjinho. Lindy, Honoria, já faz algum tempo. Fico feliz em ver que você voltou para minha humilde loja. Diga-me, quem é esta linda jovem ao seu lado? No momento em que Lindy e Honoria ouviram as velhas se referirem a Adela dessa maneira, sentiram o estômago revirar. Não era exatamente isso que eles tinham em mente quando trouxeram a garota para cá. No entanto, Lindy colocou uma fachada amigável ao apresentar Adela ao lojista. Esta é a Ladia della von Graz. Ela é a noiva do rei Berengário. Eles vão se casar em breve. Como tal, viemos ajudá-la a escolher algumas lingeries de noiva. No momento em que Lindy disse isso, Adela olhou para ela com uma expressão chocada. Ela não foi informada de tal coisa. Ela pensou que eles estavam lá simplesmente para comprar roupas íntimas comuns. Como tal, suas bochechas de marfim começaram a ficar vermelhas de vergonha. Lise era uma velha raposa sábia e astuta, e ela percebeu imediatamente que Adela estava cercada por 2 lobos que queriam comê-la. Lindy e Honoria podem pensar que eram bons atores, mas comparados a Lise, que havia crescido na corte real dos Habsburgos, eles eram simplesmente novatos quando se tratava de tais assuntos. Vendo que a futura rainha de seu país estava em uma rivalidade com 2 belezas formidáveis, Lise decidiu dar uma mãozinha ao anjinho. Como tal, ela agarrou Adela e a arrastou para longe das outras 2 garotas enquanto exibia um sorriso reconfortante. Venha, criança, vamos encontrar algo que realce sua beleza interior. Quando eu terminar com você, seu marido ficará feliz em chamá-la de noiva.
Adela não resistiu e foi imediatamente levada para um vestiário. No momento em que ela e Lizzie desapareceram de vista, Lindy fez uma careta e Honoria mordeu o lábio. A princesa bizantina foi a primeira a protestar contra o resultado do plano. Eu não pensei que a velha bruxa iria nos ferrar assim. Lindy, por outro lado, simplesmente bufou em resposta. HMPH, não importa quanta ajuda ela receba de Lizzie, aquela garotinha ainda não pode competir conosco em termos de físico. Enquanto Lindy e Honoria esperavam sua vez, Adela foi despida e coberta de vergonha. Quanto a Lizzie, ela observou de perto a pele impecável da garota e os mamilos rosados. Embora ela fosse perfeitamente reta, até ela sentiu o desejo de devorar a jovem noiva. No entanto, ela era uma profissional, então ela rapidamente pegou uma fita métrica antes de anotar os detalhes de Adela. 32 graus Celsius 21 a 32. Você, minha querida, é um anjo absoluto. Seu noivo é um homem de sorte. Você é perfeito em todos os sentidos. Adela imediatamente começou a fazer beicinho em resposta aos resultados. Ela era o menor membro de sua família e a menor entre as esposas de Berengário. Ela não se importava com o que a mulher mais velha tinha a dizer. Nada poderia fazê-la se sentir pior sobre seu físico. A beleza madura notou a autoimagem em ruínas de Adela e imediatamente decidiu consertá-la. Como tal, a mulher resolveu o problema com as próprias mãos e deu uma surrinha a Adela em seu traseiro mácio, tirando a garota de seu torpor. Adela olhou para os olhos de Lizzie com fúria embutida nos seus. No entanto, o que a mulher disse a seguir abalou profundamente. Você acha que só porque aquelas cadelas lá fora são maiores que você é de alguma forma menor que elas? Confie em mim, querida, maior nem sempre é melhor, estará pensando em você. Essas duas prostitutas são suas amantes, e nada mais. Você é a rainha, e você precisa mostrar a elas o seu lugar. Adela ficou chocada ao ouvir a mulher falar com ela dessa maneira, tanto que cerrou os dentes antes de expressar seus pensamentos. Elas não são apenas suas amantes. Berengar vai decretar a poligamia. Ele as tomará como sua segunda e terceira esposas. Lizzie ficou bastante chocada ao ouvir isso. No entanto, ela sabia que Berengário não era um homem comum e, como tal, ela riu levemente antes de responder às preocupações de Adela. Ele disse a você que você será sua primeira esposa. Sua rainha? Adela olhou para a mulher e acenou com a cabeça lentamente. Em resposta a isso, Lizzie agarrou seu ombro e deu-lhe um sinal de positivo. Isso é bom, significa que você é o número 1 dele, e aquelas vadias sabem disso. É por isso que eles o arrastaram até aqui, para fazer você se sentir mal consigo mesmo. Que tal mostrarmos a eles quem realmente manda? Adele inclinou a cabeça em confusão antes de pedir esclarecimentos. O que você tinha em mente? A beleza madura sussurrou seu plano no ouvido de Adela, fazendo com que a pequena futura rainha corasse de vergonha. No entanto, apesar dessa reação, ela ainda acenou com a cabeça com firme determinação. Ok, vamos fazer isso. Dito isso, Lizzie saiu do vestiário e entregou um pedaço de papel a um de seus subordinados. Depois de fazer isso, ela se aproximou de Lindy e Honoria antes de perguntar às duas garotas: quem é o próximo? Lindy deu um passo adiante antes que Honoria pudesse aproveitar a oportunidade e foi arrastada para o vestiário seguinte. Honoria começou a fazer beicinho. No entanto, ela instantaneamente ficou furiosa quando Lindy olhou para trás e mostrou a língua para a jovem princesa. Lindy foi rapidamente enfiada no camarim e despida. Lizzie ficou chocada ao ver o quanto Lindy havia crescido desde sua última visita e não conseguia conter seus pensamentos. Meu Deus, mulher! O que diabos você está comendo para crescer tanto na sua idade? Lindy tinha uma expressão presunçosa no rosto enquanto perguntava ao lojista maduro o que pensava em sua mente. Quais são minhas medidas? Embora Lindy tivesse adivinhado que ela provavelmente tinha seios do tamanho de uma xícara e agora, ela queria saber exatamente o quão esplêndida era sua figura. Lizzie não escondeu a informação e respondeu rapidamente aos pedidos de Lindy, mesmo que ela mentisse para a jovem megera. Era apenas uma questão de tempo até que ela descobrisse.
A teia de informações do diretor da inteligência austríaca não era brincadeira. 34 e menos 22 a 34. Um sorriso presunçoso apareceu no rosto de Lindy enquanto ela rapidamente comandava a beleza madura para pegar algo para ela vestir. Traga-me uma lingerie de noiva. Não vai demorar muito para eu ter meu próprio casamento, você sabe. Embora Lizzie quisesse dizer algo a Lindy, ela optou por não fazê-lo e, em vez disso, saiu do vestiário antes de entregar a outro subordinado um pedaço de papel. Depois de fazer isso, ela agarrou Honoria e a arrastou para outro vestiário antes de seguir a mesma rotina. 33 de 22 a 33. Você é a mesma que Lindy era um ano atrás. Vocês três garotas, eu juro por Deus. Seu homem é abençoado pelo Senhor para prender vocês três belezas, ou o diabo o amaldiçoa. Apenas o tempo vai dizer. Honoria foi muito mais simpática que Lindy e fez um pedido educado ao velho lojista. Você pode, por favor, me trazer alguma lingerie de noiva? Depois de ouvir isso, Lizzie suspirou e acenou com a cabeça. Depois, ela saiu do vestiário e entregou um pedaço de papel para outro subordinado. Em pouco tempo, seus três auxiliares chegaram com 3 conjuntos de lingerie de noiva da loja, 2 deles com o mesmo design, mas um ligeiramente diferente na natureza. Os 3 conjuntos consistiam em um sutiã de renda, calcinha de renda, cinta-liga de renda e meias de renda. No entanto, o reservado para dela era muito mais atraente do que os outros 2. Se os anjos usassem lingerie, usariam o que a mulher preparou para a futura rainha. Como tal, a mulher entregou os 3 conjuntos para as 3 meninas através de seus vestiários e, eventualmente, todas saíram simultaneamente. Lindy e Honoria estavam se sentindo muito confiantes consigo mesmas e, como tal, desfilavam com estilo. Enquanto isso, Adela estava se cobrindo enquanto saía com as bochechas vermelhas. Ver as outras 2 garotas vestidas com seus lindos trajes fez Adela querer morrer na hora. Ela perdeu a confiança depois de ver o enorme busto de Lindy saindo de seu sutiã push-up branco puro, com sua bunda rechonchuda perfeitamente tonificada exibida através de seu sedutor fio dental, coberto por uma cinta-liga rendada. Honoria estava vestida com um traje similar. Embora suas medidas fossem um pouco menores, sua pele de porcelana e cabelos brancos combinavam perfeitamente com a roupa, criando uma cena excepcionalmente impressionante. Quase pronta para admitir a derrota para as 2 súcubos diante dela, Adela tinha uma expressão abatida com uma pequena lágrima se formando em seus olhos. No entanto, no momento seguinte, ela olhou e viu Lizzie com um olhar encorajador. No momento em que viu isso, lembrou-se do que a mulher disse. Ela era a rainha e a esposa primária e, como tal, tinha que manter a cabeça erguida. Assim, sua postura mansa rapidamente se transformou em uma autoridade majestosa e, quando ela exibiu seus bens, as outras 2 garotas ficaram chocadas ao ver o quão bonita era a dela. A principal diferença entre a lingerie usada por Adela e a usada pelas outras 2 garotas era que a de Adela era translúcida, exibindo sua pele de marfim perfeita, seus mamilos rosa pastel perfeitos e fenda rosa pastel imaculada. No momento em que Lindy viu isso, ela soube que estava derrotada. Enquanto a Leonoria compartilhava um tom de pele semelhante ao de Adela, a garota simplesmente parecia um anjo vivo quando combinada com seu cabelo loiro dourado e olhos cor de safira. Como tal, Lindy e Honoria lutaram para conter sua raiva crescente. Eles nunca esperaram que seu plano para esmagar a autoimagem de Adela saísse pela culatra de forma tão espetacular. Com uma belezura como ela como esposa principal, Berengário certamente perderia o interesse por eles, pelo menos até certo ponto. As 2 mulheres não teriam mais o monopólio sobre o homem que amavam e sabiam que Adela era muito puritana para compartilhar a riqueza, por assim dizer. Dado alguns anos em que Adela amadureceu completamente, ela provavelmente seria a mais bonita de todas, e isso doía. Ver as expressões nos rostos de Lindy e Honoria, como se tivessem acabado de testemunhar seu animal de estimação sendo assassinado na frente deles, encheu Adela de orgulho. Ela finalmente venceu essas 2 prostitutas em seu próprio jogo.
Com isso em mente, as garotas rapidamente voltaram a vestir seus trajes antigos e não trocaram uma palavra enquanto se esforçavam para comprar roupas íntimas novas o suficiente para durar o teste do tempo. Sua maratona de compras rapidamente se tornou uma batalha para adquirir o guarda-roupa mais sexy para apaziguar seu homem e seus gostos. Enquanto a guerra pela independência da Áustria estava chegando ao seu clímax, a guerra pelo coração de Berengário estava longe de terminar. Tirania de Aço capítulo 333. Você está interessado agora? Lindy estava sentada em sua casa de chá favorita, que havia começado a vender a notável substância do café. Sentado à sua frente estava um homem do Oriente que ela conhecia muito bem. Uma expressão abatida estava no rosto do homem enquanto ele olhava ao redor, certificando-se de que não havia sido seguido. Depois de perceber que o lugar que Lindy havia escolhido para discutir assuntos críticos era seguro, ele soltou um forte suspiro de alívio. Em seguida, Andronicos tomou um gole de sua caneca de café antes de revelar os pensamentos que atormentaram sua mente nas últimas semanas. Aretas está morta. Lindy, que estava prestes a tomar um gole de seu café, imediatamente parou ao ouvir isso. Ela estava bem ciente do trágico destino do outrora poderoso stratego de Ionia. Afinal, sua rede de inteligência se espalhara pelo Mediterrâneo e chegara ao coração de Constantinopla. Ela usava uma expressão compassiva em seu rosto deslumbrante quando começou a falar com o homem à sua frente. Sinto muito por sua perda, mas essas coisas acontecem na guerra. É por isso que rezo pela segurança de meu marido todos os dias. Andronicos sabia que Lindy e Berengário não eram casados e, como tal, revirou os olhos com as palavras de Lindy antes de se aproximar e explicar suas suspeitas. Ele não morreu no campo de batalha como seus agentes relataram. Ele foi assassinado a sangue frio por suas tropas. Lindy já havia tomado um gole de sua bebida quando Andronicos disse isso. No momento em que ouviu uma revelação tão chocante, ela começou a engasgar com o líquido marrom cremoso. Demorou alguns momentos para a beleza estonteante recuperar a compostura. Ao fazê-lo, ela sussurrou para o homem à sua frente em um tom abafado. Você tem prova disso? Andronicos suspirou e balançou a cabeça antes de revelar suas cartas. Não, apenas a palavra de um soldado leal que afirma ter testemunhado o evento. Porém, antes que eu pudesse colocar minhas mãos nele e descobrir a verdade sobre o assunto, ele desapareceu. Quem matou Aretas é alguém com grande poder no Império e não quer que a verdade de sua morte seja revelada. Lindy suspirou pesadamente ao ouvir isso. Se o que Andronicos disse fosse verdade, haveria algumas dificuldades com suas relações com o Oriente no futuro próximo. Como tal, ela deu uma mordida no biscoito Pfeffernusse que estava em seu guardanapo antes de lavá-lo com café. Depois de fazer isso, ela começou a perguntar sobre o motivo da visita de Andronicos. Deixe-me adivinhar, você quer que meus agentes investiguem a morte de Aretas? Andronicos acenou com a cabeça em silêncio. Como sempre, esta bela jovem estava 2 passos à frente dele. Quando Lindy viu sua resposta, ela assumiu uma expressão estoica enquanto começava a negociar com o homem. O que a coroa austríaca tem a ganhar com tal ação? Se o que você diz é verdade, então alguém poderoso, alguém com laços estreitos com a família imperial, é responsável pela morte de Aretas. Como forasteiros, se nossa investigação for descoberta, podemos facilmente ser acusados de sua morte. No mínimo, quem está por trás desse ato horrendo garantiria que as relações entre a Áustria e Bizâncio enfraquecessem por causa disso. Você ainda tem um suspeito em mente? Andronicos lutou para encontrar uma resposta para essa pergunta. Eventualmente, ele disse apenas uma palavra: a identidade do homem, que ele acreditava ser o perpetrador. Decêncio. Quando Lindy ouviu isso, ela ficou muito surpresa. Afinal, pelo que as informações que ela recebeu mostraram, todos os filhos do imperador eram extremamente próximos de Aretas, especialmente Decentius. Se o segundo príncipe foi o responsável pela morte dos estrategos, isso significava que algo sério deveria ter ocorrido. Com isso em mente, Lindy naturalmente começou a investigar as alegações de Andronicos.
Por que Decentius trairia Aretas? Pelo que sei, o homem era praticamente um pai para o segundo príncipe. Quando Andronicos ouviu isso, ele imediatamente começou a apoiar suas afirmações com seu raciocínio. Decentius foi encarregado de encontrar a princesa desaparecida. Depois que ele falhou em fazê-lo, ele caiu nas boas graças de seu pai e, por extensão, daqueles que o apoiavam em sua tentativa de ganhar o trono. Se ele não conseguiu localizar um simples fugitivo, como poderia administrar o império adequadamente? Ou assim era o pensamento das pessoas que o apoiavam. Ele precisava de uma grande conquista para recuperar as perdas que Honora lhe havia causado e, como tal, assumiu o crédito pela campanha do norte da África. A única maneira de fazer isso era matar Aretas, tomar Cairo para se reescrever a narrativa. Quando Linde ouviu isso, ela olhou para Andronicos com descrença. Tal plano era bastante tolo, afinal, sem dúvida haveria testemunhas da traição de Decentius, mas, novamente, quando ela levou em conta toda a tolice que Lambert havia cometido com sua tentativa de depor Berengário, ela começou a perceber que talvez os segundos filhos eram simplesmente idiotas por natureza. Ela contemplou essas palavras por algum tempo antes de revelar seus pensamentos sobre o assunto. Digamos que tudo isso é verdade, e Decentius é tão fodido quanto Lambert. Você ainda não respondeu à pergunta mais importante de todas. Andronicos olhou para Linde confuso enquanto a mulher calmamente tomava um gole de sua xícara de café. Quando Linde viu isso, ela suspirou antes de repetir a pergunta anterior. O que a Áustria tem a ganhar com a investigação da morte de Aretas? Quando Andronicos ouviu essa pergunta repetida, ele se sentiu bastante ferido. Ele sempre pensara em Linde e Berengário como amigos de Aretas e sua família. Ele nunca esperou que a mulher diante dele agisse com tanta frieza em resposta à notícia que lhe trouxera. Como tal, ele suspirou pesadamente antes de verificar mais uma vez os arredores para ver se alguém os estava ouvindo. Depois de confirmar que ninguém podia ouvi-los, ele se inclinou e sussurrou no ouvido de Linde. Sei que você está abrigando a princesa. Também sei que Berengar gostou bastante dela. Diga-me, ela já está grávida? Quando Linde ouviu isso, ela ficou profundamente chocada. Afinal de contas, ela e sua agência de inteligência fizeram um grande esforço para encobrir qualquer informação sobre a identidade de Honoria. No entanto, Linde era uma profissional e, como tal, manteve uma fachada calma ao responder, apesar de seu coração bater rapidamente. Eu não tenho ideia do que você está falando. Em resposta a isso, Andronicos recostou-se na cadeira com um largo sorriso no rosto. Embora Linde fosse convincente, a ponto de quase acreditar em si mesmo, ele tinha boas fontes de que a princesa bizantina era uma das amantes de Berengário. Como tal, ele demonstrou seu conhecimento completamente. Cabelos brancos, pele pálida, olhos verdes menta, aparência deslumbrante. Ela está usando o nome de Valeria Zonara agora. Ou é Valeria Melodia? Afinal, manter a aparência de uma rainha pirata e uma nobre bizantina não é algo que pode ser feito com uma única identidade. Quando Linde ouviu isso, ela sabia que Andronicos não estava simplesmente blefando. Como tal, ela perguntou sobre sua fonte de conhecimento. Como você sabia? Andronicos riu ao ouvir isso antes de responder a pergunta de Linde. Você não é o único com uma extensa rede de espionagem, querida. Admito que você cobriu bem seus rastros. Quase não acreditei no começo, se não fosse pelo fato de Aretas ter me escrito uma carta sobre seu arrependimento em relação à princesa, informando-me da conversa que teve com ela na última vez que a viu. Então eu nunca teria suspeitado que você e Berengário estivessem envolvidos. Quando Linde ouviu isso, ela suspirou pesadamente antes de admitir a derrota. Como tal, ela perguntou sobre as intenções de Andronicos. Então você pretende nos chantagear para apoiar sua causa? Quando Andronicos ouviu isso, ficou genuinamente ofendido. Como tal, ele largou o café e endireitou-se enquanto revelava sua oferta a Linde. Honestamente, esse pensamento nunca passou pela minha cabeça. Não sou seu inimigo, Linde. Você deveria saber disso agora. O que ofereço a você é algo mutuamente benéfico para nossos dois reinos.
Há homens no Império, homens poderosos, que não gostam de Decentius ou de seu irmão mais velho Alexius. Nem me fale sobre o filho mais novo do imperador. Nos termos mais simples, ele é um bêbado luxurioso que está mais interessado no hedonismo do que em governar o império. Ele transformaria o palácio em seu bordel pessoal e traria uma era de declínio para Bizâncio. Pensando nisso, meus apoiadores buscam uma opção alternativa para a crise sucessória que enfrentamos atualmente. Quando Linde ouviu isso, ela zombou da declaração de Andronicos. E daí? Eles querem colocar Honoria no trono. Em resposta a isso, Andronicos balançou a cabeça e revelou suas verdadeiras intenções. Nem chega perto, mas o filho do rei da Áustria e a única princesa bizantina. Esse é um conceito atraente para meu novo mestre. Você pode não perceber, mas seu suposto marido chamou a atenção do mundo inteiro. Anexar a Confederação Suíça. Aliar-se com Granada. Criar um monte de guerras por procuração para que a igreja tenha as mãos ocupadas. Esses são alguns movimentos ousados. Já há algum tempo que assistimos às guerras do Ocidente, o domínio que a Áustria exibe sob o governo de Berengar é irreal. Se não for controlado, não ficaria surpreso se um novo império se formasse no Ocidente, rivalizando com o de Roma. O que seu marido faz na Europa não interessa ao nosso império, e meus patrocinadores querem fazer uma aliança duradoura com seu homem. Afinal, temos certeza de que nossos dois reinos são melhores como parceiros do que como inimigos. Claro, a facção que apoia os outros dois candidatos vê a Áustria como uma ameaça. Especialmente agora que tem uma marinha poderosa, eles farão de tudo para impedir seu rápido crescimento. Com a ajuda dos homens atrás de mim, podemos convencer o imperador a fazer de Honoria uma das esposas de Berengário. Afinal, suas intenções de legalizar a poligamia tornaram-se bastante aparentes. Quando ela der à luz um filho, ele governará o Oriente um dia, enquanto o herdeiro de Berengar governará o Ocidente. Ao nos ajudar a investigar a morte de Aretas, você também ajuda seu marido a criar um poderoso aliado. Quanto ao que você ganha pessoalmente com isso, não é óbvio. Você ganha vantagem na guerra pelo afeto de seu marido. O que você disse? Você está interessado agora? Linde pensou nisso por alguns momentos em silêncio enquanto bebia graciosamente o resto de seu café. Após cuidadosa consideração, ela tomou uma decisão, pois um lindo sorriso se formou nela ao declarar suas intenções. Tudo bem, eu vou jogar junto. Tirania de Aço capítulo 334, Desgraças papais nas profundezas dos salões do Vaticano. O Papa Júlio estava sentado em seu trono papal. Ao fazer isso, ele segurou a cabeça entre as mãos. O homem ficou tão furioso que sentiu como se estivesse prestes a sofrer um aneurisma. A guerra entre o Sacro Império Romano e o recém-descoberto Reino da Áustria se transformou em um enorme desastre. Para acalmar os nervos, Júlio inspirou e exalou algumas vezes. Ao fazer isso, ele fez um comentário sarcástico sobre sua condição atual. Então é assim que Valentinian se sentiu antes de morrer? Esta foi uma referência ao antigo imperador romano que ficou tão irritado que sofreu um derrame e literalmente morreu de raiva. Por mais que o Papa tentasse acalmar seus nervos, ele não conseguia deixar de pensar nos contratempos que a Igreja enfrentava atualmente devido à rápida ascensão de Berengário ao poder. Os italianos foram rapidamente empurrados de volta para Florença, que era a sede do poder imperial, e a Confederação Suíça se rendeu, sendo anexada pelos austríacos no processo. Devido a este fato, entre 10 e 20 mil austríacos estariam indo para o teatro de guerra italiano para esmagar completamente o exército italiano. O pilar do poder militar papal era o poder que o Sacro Império Romano possuía. Só agora o Papa percebeu os erros que havia cometido quando as guerras hussitas estouraram. Ele deveria ter enviado os exércitos católicos para a Áustria no momento em que pôde fazê-lo e expulsar o avatar de Satanás que era o rei Berengar von Kufstein. Rei, o que lhe deu o direito de se autodenominar que o Papa não o coroou e, como tal, Júlio não reconheceu a legitimidade do recém-descoberto título de Berengário. Independentemente dessa alegada ilegitimidade, Júlio não podia negar que Berengário realmente o havia superado.
Berengar fez o impensável e usou seus vizinhos e aliados como um procurador para dificultar os reinos católicos e seu poderio militar. Ao fazer isso, ele fingiu estar em paz, mas em vez disso estava preparando um exército como o mundo nunca tinha visto antes. Não apenas um exército, mas uma marinha poderosa o suficiente para desafiar o Sacro Império Romano e seus estados vassalos no Mediterrâneo. Antes que os italianos pudessem responder à marinha de Berengário, o demônio havia enviado sua armada para erradicar a maior parte de sua frota. Este ataque foi lançado sem aviso, pois os navios estavam atracados em suas duas cidades portuárias mais importantes, paralisando a enorme frota que haviam construído em preparação para a guerra. Todas essas coisas fizeram com que o vigário de Cristo, de todas as pessoas, questionasse sua fé no Senhor Deus Todo-Poderoso. Berengário não era a serpente na carne. Ele era realmente um enviado da vontade de Deus, enviado para libertar a cristandade da corrupção que havia consumido a Igreja Católica Romana. Se não, então como poderia Berengário triunfar contra seus inimigos repetidas vezes sem sofrer? Tais pensamentos atormentavam a mente do novo Papa, que deveria herdar a bagunça que seu antecessor criou. Maldito seja, Simeão! Maldito seja até as profundezas do inferno! Que tipo de monstro você provocou contra nossa fé? Júlio não pôde deixar de amaldiçoar o Papa anterior, que foi forçado a desocupar seu cargo após o desastre que causou no reino alemão. Enquanto os alemães se matavam por um título sem sentido, a Boêmia estava em um estado ainda pior. A cada dia que passava, os hussitas ganhavam mais terreno na Boêmia. De alguma forma, armas hussitas recentemente capturadas chegaram às mãos de assassinos e ladrões, fazendo com que o povo boêmio perdesse a fé em seu rei. Radek, que diabos você está fazendo? Rei da Boêmia, e ainda assim você não pode impedir que seus soldados vendam armas rebeldes capturadas para um bando de bandidos. Bah, você não merece seu título. Apesar de estar sozinho, Júlio não conseguiu evitar desabafar suas frustrações na escuridão que o cercava. Se alguém entrasse nas câmaras, veria um velho papa solitário sentado em seu trono no escuro, xingando pessoas que estavam a centenas ou mesmo milhares de quilômetros de distância. Se houve uma coisa boa que aconteceu durante esse tempo, foi o fato de o Emirado de Granada ter sofrido recentemente reveses em sua guerra com a União Ibérica. Isso e o fato de vários projetos do chamado arquebuse e o mosquete foi capturado pelos aliados do papado e, portanto, levado a eles para engenharia reversa. De fato, Deus estava testando sua paciência, mas tudo valeria a pena quando finalmente conseguissem descobrir como funcionavam as armas de Berengário. Assim que o fizessem, eles poderiam reunir um grande exército de cruzados como o mundo nunca tinha visto antes e marchar sobre a Áustria com as armas que Berengário havia criado. Não foram apenas mosquetes e pederneiras que a igreja adquiriu, mas falconetes também. Comparados com as defesas de Berengário, esses canhões eram severamente obsoletos. Isso não mudou o fato de que eles finalmente tiveram acesso a uma artilharia mais sofisticada. Talvez eles pudessem até produzir uma arma baseada no falcoete de 1 quilo que foi ampliado em tamanho. Sem dúvida, Berengário recebeu as visões de tais desígnios do próprio Satanás. Apesar das origens demoníacas desses dispositivos, a igreja não teve escolha a não ser empregá-los contra seu maior inimigo, pois se eles continuassem a atacar a Áustria da mesma maneira que vinham conduzindo a guerra, havia apenas um resultado: derrota total. Goste ou não, Berengário estava certo quando disse que a era dos cavaleiros e da cavalaria havia chegado ao fim. Se ao menos pudessem colocar as mãos em uma das naves de Berengário, talvez pudessem descobrir como essas coisas funcionavam e então serem capazes de reproduzi-la. Infelizmente, tal resultado era improvável de ocorrer. Enquanto o Papa refletia sobre tais possibilidades, uma cardeal entrou no grande salão, onde imediatamente se aproximou de Júlio com uma carta na mão. Sua Santidade, recebemos notícias do patriarca de Constantinopla. Quando Júlio ouviu isso, ergueu os olhos do chão para onde estivera olhando e olhou nos olhos do cardeal. Ao fazer isso, ele zombou antes de insultar seu igual no Oriente.
Então aquele covarde finalmente responde às nossas exigências. Demorou bastante. Diga-me qual é exatamente a resposta que Petrus nos deu. O cardeal mexeu os pés com ansiedade enquanto olhava para o chão de pedra. Depois de alguns momentos de silêncio, Júlio levantou a voz antes de lhe dar um comando. Falar. Ao ouvir a raiva na voz do Papa, o cardeal instantaneamente deixou escapar as palavras contidas na carta. O patriarca de Constantinopla declarou que a Igreja Ortodoxa não nos enviará ajuda em nossos esforços para esmagar a heresia berengar e declarou abertamente a chamada Reforma Alemã como o ramo legítimo do cristianismo. Por decreto do imperador Vetranis, o Bizantino Império expressa apoio ao Reino da Áustria e reconhece sua legitimidade. No momento em que o Santo Padre ouviu isso, sentiu como se seu cérebro estivesse prestes a explodir. Ele ficou lá em silêncio por alguns momentos enquanto seu rosto se contorcia de raiva. Nunca em 1 milhão de anos ele pensou que seus aliados no leste iriam esfaqueá-lo pelas costas assim. Depois de mais de 1 minuto se passar, o Papa teve um ataque de raiva enquanto amaldiçoava o patriarca de Constantinopla. Excomungado. Aquele maldito bastardo e toda a Igreja Ortodoxa está doravante excomungado e condenado às profundezas do inferno por toda a eternidade. Malditos apóstatas! Se você está do lado dos hereges, então você deve ser tratado como tal. O cardeal ficou surpreso com essa resposta e, honestamente, sentiu que era injustificável. No entanto, ele segurou a língua. Saber o estresse que o Papa vinha passando com as dificuldades que a Igreja enfrentava no momento bastou para convencer o cardeal a não invocar mais ira do Santo Padre. Como tal, baixou a cabeça e respondeu obedientemente ao vigário de Cristo: vou preparar um anúncio público. Se você está passando por isso, então um cisma entre nossas duas igrejas é inevitável. Espero que você tenha pensado nisso. Dito isso, o cardeal saiu rapidamente da sala temendo retaliações por suas palavras, deixando o Papa sozinho no escuro, que mais uma vez se sentou em seu trono. Depois que o cardeal saiu e o silêncio reinou no grande salão do Vaticano, o Papa começou a ranger os dentes antes de praguejar mais uma vez. Berengar von Kufstein, se você conhecesse seu lugar e se submetesse à Igreja, você poderia ter sido poupado. Mas pelo que você fez e fará, você nunca pode ser perdoado. Mesmo que seja a minha morte, vou colocá-lo de joelhos e restaurar a autoridade do Vaticano sobre a cristandade. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.